queridos amigos, para mim, acredito também para o nosso André Luiz, para você, é uma alegria podermos estar aqui nesse horário, nesse momento, para estudarmos essa obra tão fantástica. O programa que nós estamos iniciando é o programa Estudando as Obras de André Luiz. Já estudamos 9 livros, pelas quais você pode acompanhar pela nossa TV A Caminho da Luz, pelo YouTube, e agora estamos estudando o 10º livro, que é Evolução em Dois Mundos. Estamos quebrando também um tabu no movimento espírita, porque há muitas pessoas que dizem que não estudam esse livro porque ele é científico e ele é muito difícil. É verdade, eu e o André Luiz não somos levianos de querer falar sobre uma área que nós não conhecemos. O Dr. Adroaldo pediu para que eu e o André Luiz extraíssemos o que há desse livro que está no campo do Livro dos Médiuns, do Livro dos Espíritos e do livro A Gênese, ou seja, aquilo que efetivamente está dentro da nossa doutrina. É que muitas pessoas não leram, então não têm noção. Eu vou explicar rapidamente. Esse livro ele é dividido em 2 partes. Cada parte são 20 capítulos. Os capítulos ímpares foi recebido em Uberaba pelo Valdo Vieira. Os capítulos pares foi recebido em Pedro Leopoldo pelo nosso irmão Chico Xavier. O primeiro capítulo dele, ou seja, o primeiro bloco de 20 capítulos, ele tem muito a parte científica, é verdade, mas nós extraímos também muita coisa da doutrina espírita. A segunda parte é uma parte mais gostosa de nós estudarmos, porque é puramente doutrina espírita, Livro dos Espíritos. Então, vocês vão ver que ao estudar conosco, nós não vamos aqui fazer um curso de biologia, um curso de física, um curso de ciência, de medicina, não. Nós vamos deixar isso para os estudiosos da área. Nós vamos extrair o que nos interessa, não é isso mesmo, André? Tudo bem com você? Exatamente. Nós estamos aqui com o objetivo de estudarmos e tirarmos esta parte da evolução, da gênese do espírito aqui na Terra. E penso que com muita humildade e simplicidade estamos procurando, conforme também as limitações que ainda marcam a nossa personalidade, mas estamos aqui procurando a assertividade, dar também o nosso melhor. Aproveito o ensejo para cumprimentar a todos que estão estudando conosco, rogando aos benfeitores que nos ilumine em mais um estudo. Hoje vamos ver o capítulo 6º, Evolução e Sexo. Diz André Luiz: dobadas longas faixas de tempo em que bactérias e células são experimentadas em reprodução agâmica, eis que determinado grupo apresentam no imo da própria constituição qualidades magnéticas positivas e negativas que lhes são desfechadas pelos orientadores espirituais, encarregados do progresso devido ao planeta. Presente-se a evolução animal em vésperas de nascer. Então aqui nós vemos um ponto muito interessante, não é? Que é uma coisa que também dá para nós entendermos de maneira fácil. O aparecimento do sexo. Nós vivemos num planeta onde o sexo é de suma importância no sentido da procriação, no sentido de que nós precisamos ter, dentro de uma união de um homem e de uma mulher, ou de um relacionamento de um homem e de uma mulher, ou mesmo pelos métodos, né, André, que estão sendo usados hoje, os métodos científicos, mas por mais que nós tenhamos a modernidade, há pouco tempo conversava com uma amiga, que ela está casada com uma outra mulher, então ela nos contava que eles então tiveram a oportunidade de escolher o tipo da criança que eles queriam pela forma do pai,
que foi doador, não é? E o pai nem sempre fica sabendo, às vezes isso vem, como ela estava dizendo para nós, de um outro país. Mas, de qualquer maneira, para ter uma concepção de uma criança, tem que ter elementos pertinentes ao homem e elementos pertinentes à mulher. Nós não vamos entrar aqui nas questões científicas, mas essa é a realidade do nosso planeta. Então ele coloca um outro ponto aqui que é interessante, não é? Dobradas longas faixas de tempo em que bactérias e células são experimentadas em reprodução agâmica. Então nós vemos que isso é um fator determinante e importante para o nosso surgimento. Eis que determinado grupo apresenta no imo da própria constituição qualidades magnéticas positivas ou negativas. Isso dependendo da nossa necessidade reencarnatória. Então nós vemos, por exemplo, em planetas mais evoluídos do que o nosso, não é? Que um espírito vive 400 anos, 450 anos. Kardec mesmo, na revista Espírita, vem contar para nós daquele planeta que é o planeta Júpiter, aonde há um determinado momento que ele diz que o espírito, depois de 400, 450 anos, ele desencarna sim, mas reencarna em seguida sem ter o véu do esquecimento. Olha que beleza, né, André? Por quê? Porque são espíritos que já não têm mais nada que colher dentro do campo da maldade, dentro do campo do homem velho. Já são espíritos que já estão numa outra faixa de progresso. Agora nós vamos ver sobre as bactérias. Eu peguei aqui a definição dela antes de entrar em André Luiz para facilitar o nosso entendimento. Bactérias são organismos unicelulares que não possuem núcleo definido, nem organelas membranosas. Podem ser classificadas de acordo com seu formato, sendo as formas mais comuns a esférica, a de bastão e a espiralada, muito conhecidas por causarem doenças nos seres humanos. As bactérias apresentam também sua importância, atuando, por exemplo, na decomposição da matéria orgânica e sendo utilizadas na fabricação de alimentos como iogurtes. E agora, depois da definição, nós vamos ver o que André Luiz nos diz a respeito de bactéria diferenciada. De todas as espécies de bactérias já formadas, uma se destaca nos imensos depósitos de água doce sobre o leito pétreo do Algonquiano. É diferenciada de quantas se estiram sobre a crosta terrestre. Não tem a característica absolutamente ameboide. Mostra configuração elipsoidal, como se fora microscópio bastonete ou girino. Aqui não falta leve radícula, a feição de cauda. É o Leptotrix, que em miríades de individuações permanece por milhares de séculos nas rochas antigas, nutrindo-se simplesmente de ferro. Quando se desvencilham da minúscula carapaça ferrosa em que se esconde, é instintivamente obrigado a nadar, até que outra carapaça semelhante o envolva. Os instrutores espirituais valem-se da medida para impulsioná-lo à transformação, perdendo os diminutos envoltórios metálicos, constrangidas a edificar abrigos idênticos, que lhes atendam à necessidade de proteção. Essas bactérias, que exprimem figura importante de junção no trabalho evolutivo da natureza, são compelidas ao movimento, em que não apenas se atraem umas às outras, nos prelúdios iniciais da reprodução sexuada, mas
em que conhecem, por acidente, a morte em massa, da qual ressurgem nos mesmos tratos de vida em que se encontram, sob a criteriosa atenção dos condutores da terra, para renascerem após longo tempo de novas experimentações na forma das algas verdes, inaugurando a comunhão sexual sobre o mundo. Então aqui nós vemos que aqui ele está usando um pouquinho, não é, as bactérias para que nós possamos entender e chegando na parte assexuada. É interessante, não é? Porque aqui ele também define uma parte que nós poderíamos dizer que é a parte científica. Nós não vamos entrar muito nessas questões, mas o que nos interessa daqui é que ele fala que de todas as espécies de bactérias já formadas, já criadas por Deus, ele diz, uma se destaca nos imensos depósitos de água doce sobre o leito pétreo do Algonquiano. Então nós vemos por aqui, não é, as espécies que vão sendo criadas através das bactérias, não é? Vão se fortalecendo. Então nós vamos percebendo que nós vamos estudar no próximo item as algas verdes, que foram, sem sombra de dúvida, as primeiras criações divinas. Nós já vimos isso em capítulos anteriores, no que tange a questão dos vegetais. Então, nós aqui temos uma ideia de que, naqueles 6 períodos que foi criado o planeta, que está em A Gênese, porque a Igreja Católica, ao longo de muitos séculos, veio nos dizer que a Bíblia diz que o planeta foi criado em 6 dias. Logicamente, seria impossível criar um planeta em 6 dias, porque o planeta é uma construção. E aqui nós estamos vendo, através de André Luiz, que esses períodos, cada período foi de uma formação. Nós já vimos, por exemplo, a formação dos rios, dos mares, com a água morna, nós já vimos todo esse processo, nós já vimos agora, e vamos adentrar um pouco mais nas algas verdes, que foram os primeiros itens que foram colocados sobre a terra. Logicamente, ele já diz a questão da bactéria, que também permitiu com que essas algas pudessem se prevalecer. Nós vamos ver que através de formas sexuadas, na formação delas foram se reproduzindo. Então nós vamos nos adentrar nesse campo, que é muito interessante nós termos uma ideia. Voltamos a dizer que o nosso estudo não é um estudo que prevê nós entrarmos numa parte científica. Isso, em termos, não nos interessa muito. O que nos interessa efetivamente é tentarmos entender a complexidade da criação divina e aquilo que nos interessa, que é exatamente a composição para chegarmos na condição que somos hoje no reino hominal. E agora vamos para a definição das algas verdes, já que André Luiz mencionou no item que foi comentado e também dedicou um item a ela. As algas verdes podem ser unicelulares ou pluricelulares, tendo sua reprodução vegetativa, esporádica e gemética, ou seja, podem se reproduzir por intermédio da fragmentação, pelos esporos ou por gametas. O ciclo de vida dessas algas é semelhante ao ciclo das algas vermelhas e pardas. E agora diz André Luiz especificamente a respeito delas. Algas verdes, as algas verdes. Os biologistas dos últimos tempos costumam perguntar sem resposta se as algas verdes, proprietárias de estrutura particular, descendem das primitivas cianófices, de tessitura mais simples, nas quais a ficocianina, associada à clorofila, é o pigmento azulado de sua composição fundamental,
o hiato existente, de que dá conta Hugo de Vries, ao desenvolver o mutacionismo, foi preenchido pelas atividades dos serviços da organigênese terrestre, que submeteram a família do Lipitotrix a profundas alterações nos campos do espírito, transmutando-lhe os indivíduos mais completos, que reapareceram metamorfoseados nas algas referidas, a invadirem luxuriamente as águas, instalando novo ciclo de progresso e renovação. Então nós vamos ver que esse Hugo de Vries, ele foi um botânico holandês. O que ele criou, esse botânico holandês? Ele confirmou a teoria clássica sobre as mutações, não é? Ou seja, foi um que veio dar um pouco mais de ferramenta para a teoria sobre as mutações, não é? Mas aqui o que nos chama a atenção também, que nos deixa bem à vontade para nós estarmos sempre referindo àquela ideia de que não vamos nos adentrar propriamente à parte científica, é que André Luiz diz o seguinte: ele diz que mesmo a ciência ainda não tem a certeza da forma dessa criação. Por que disso? Porque nós somos espíritos ainda que, por mais que achamos que temos uma inteligência sublimada, a nossa inteligência é limitada. Se nós pegarmos uma pessoa PhD em biologia, nós vamos ver que quase tudo que ela fala é no campo da teoria. O que é uma teoria? Nós precisamos entender essa questão. Teoria significa uma coisa que não foi comprovada. Por isso é uma teoria. Pode ser assim. Então a teoria vem sempre sendo modificada. Olha, mas já não pode ser assim porque nós descobrimos isso. A grande verdade é que nós somos seres pequenos. Nós somos seres ainda que mal conhecemos a nossa existência na Terra. Agora que nós estamos tentando entender o que é um plano espiritual, agora que nós estamos entendendo o que é uma reencarnação, qual é a necessidade da reencarnação, então é importante, nós temos uma ideia de que as algas verdes foram uma das primeiras que compuseram toda uma questão do vegetal, que foi colocado sobre as águas, não é? Criou-se sobre as águas. Vimos no item anterior sobre os aspectos da bactéria, vimos que ela se reproduz de maneira diferenciada, não é? Então é explicado que maneira que as algas se reproduzem. Então, cientificamente, nós já avançamos bastante. Mas como efetivamente elas foram criadas, lógico que nós estamos muito aquém de chegar a essas conclusões. O que nós temos somos teorias, que aos poucos nós vamos identificando. Eu tenho a certeza que essa obra tem contribuído e já contribuiu e muito com os biólogos, porque aqui é um roteiro que vai ajudar e muito a ciência para descobertas que ainda não foram idealizadas. Então, nós vemos aqui e nós ficamos muito à vontade para dizer que aqui não é aquele tipo de capítulo que a gente dá umas pinceladas, não é? Mas o importante é extrairmos daqui a pouco a essência espiritual de tudo isso. Dando continuidade, concentrações fluídico-magnéticas. Ao toque dos operários divinos, a matéria elementar fora no princípio transubstanciada em massa astronômica de elétrons e prótons, que teceram o largo berço da vida humana em plena vida cósmica. E ainda, sob a inteligência deles,
com a supervisão do Cristo de Deus. Semelhantes recursos baseiam a formação dos átomos em elementos. Combinam-se os elementos em conjuntos químicos. Abrem os conjuntos químicos lugar aos coloides. Mesclam-se os coloides em misturas substanciais, oferecendo ao princípio inteligente, oriundo da amplidão celeste, o ninho, propício ao desenvolvimento. Eras imensas transcorreram e esse princípio inteligente, destinado a crescer para a glória da vida, em dois planos distintos de experiência, quando se mostra ativado em constituição mais complexa. Recebe desses mesmos arquitetos da sabedoria divina os dons da reprodução mais complexa nos cromossomas ou concentrações fluídico-magnéticas especiais, a se retratarem através do tempo, pela reflexão constante no campo celular. Concentrações essas que, por falta de terminologia adequada no dicionário humano, baratearemos quanto possível, comparando-as aos moldes fabricados para o serviço de fundição na oficina tipográfica. Os cromossomas, estruturados em grânulos infinitesimais, de natureza fisiopsicossomática, partilham do corpo físico pelo núcleo da célula, em que se mantém, e do corpo espiritual pelo citoplasma, em que se implantam. E como acontece aos moldes tipográficos, que são formados de linhas para que se lhes expresse o sentido, também eles são constituídos pelos elementos chamados genes, o que lhes dá, tanto quanto ocorre ao alfabeto humano, a característica de imortalidade nas células, que se renovam, transmitindo às sucessoras as suas particulares disposições, nas mesmas circunstâncias em que, num texto tipográfico, as letras e os moldes podem viver indefinidamente no material destrutível e renovável, por intermédio do qual se conservam e se exprimem na memória das gerações. Com o tempo, diferenciam-se os cromossomas nas províncias da evolução, segundo as espécies como variam as criações do pensamento impresso, de acordo com os moldes tipográficos nas esferas da cultura. Os elementos germinativos são minuciosamente analisados e testados nas plantas, até que sofram transformações essenciais na química das algas verdes, de cuja compleição caminham no rumo de mais amplos desdobramentos. Nós vamos falar um pouquinho dessas concentrações fluídico-magnéticas, né? Nós vamos ler aqui uns pedaços que eu acho que dá para a gente entender um pouquinho, né? Ao toque dos operários divinos. Isso já me chama a atenção, não é? Porque André Luiz vem abrir aqui um campo muito interessante para o nosso entendimento, porque isso aqui não foi criado ao acaso. André Luiz vem dizer dos milhares de espíritos que trabalham na assessoria de nosso Senhor Jesus Cristo na cocriação desse planeta. Então aqui nós já temos uma informação muito interessante. Depois ele diz, a matéria elementar, fora do princípio transubstanciada, em massa astronômica de elétrons e prótons, né?
Então isso também nós estudamos. Eu lembro que isso quando nós estávamos na escola, né, nós estudamos o que é o elétron, nós estudamos o que é um próton, né? Então nós estudamos tudo isso que é a formação básica, não é? Os prótons. E depois ele fala uma outra coisa também muito interessante, ainda sobre a inteligência deles com a supervisão do Cristo de Deus. Não tem nada nesse planeta que não tenha o dedo do Cristo de Deus. Então, Deus, nosso Pai, nosso Criador, dá a alguns espíritos que alcançaram a evolução plena a oportunidade de ser um Cristo. Qual é a função desse Cristo? A função dele é ser um co-criador. Então ele participou de todo o processo da criação do planeta Terra. Então esse é um outro ponto, uma outra informação muito importante para o nosso entendimento. Peguei aqui também o significado de cromossomos, que ele já vai falando para nós. Os cromossomos são estruturas dentro das células que contêm os genes de uma pessoa. Então veja, olha a forma didática de André Luiz. Primeiro ele nos fala a respeito das células, depois vem as algas verdes, vai aparecendo o sentido do sexo, primeiro no reino vegetal, passando para o reino animal, para depois chegar ao reino hominal. Nós estamos ainda no estágio inicial das células, das algas, da evolução, saímos da mônada, fomos aperfeiçoando, fomos chegando a adquirir outros patrimônios. Nós ainda estamos longe de falarmos do ser hominal, nós estamos no ser vegetal. Os genes estão dentro dos cromossomos, os quais se encontram no núcleo da célula. Um cromossomo tem centenas de milhares de genes. Cada célula humana normal contém 23 pares de cromossomos, totalizando 46 cromossomos. Resumindo, nós estamos diante de uma máquina maravilhosa evolutiva. Vejamos, o que nós somos hoje foi um estado que nasceu há milhares de anos atrás no reino vegetal, aprimorou no reino animal e está sublimando no reino hominal. E olha que ainda estamos longe de ter o sexo sublimado, estamos longe de ter os sentidos desenvolvidos, estamos longe de ter as percepções da potencialidade que nós temos. André Luiz nos conta no livro Libertação que nós temos percepção apenas de 1/8 do que passa ao nosso lado. Portanto, 7/8 passam despercebidos ainda. Einstein, por exemplo, em relação ao cérebro, a sua capacidade de criação, Einstein utilizou 7% da sua capacidade. Imagina, ele usou 7%. Imagina o dia que um Einstein usar 100%, imagina o dia que nós usarmos 100%. Se ele foi fantástico na área dele, utilizando 7%, imagina o dia que nós utilizarmos 100%. Interessante, Adé. Eu, nesse mesmo capítulo, eu estava contando a história daquela minha amiga, não é? Que hoje você consegue, num banco de genes, você consegue escolher qual é o protótipo que você vai querer. Hoje já é através da colhida do espermatozoide do homem, estudando ali os seus óvulos, é capaz de perceber se ele vai ser, vai dar tudo bem, se vai ser um corpo perfeito, né? Aparentemente, fisicamente, isso tudo já está sendo estudado. Então a pessoa diz, olha, eu queria de uma pessoa que é loira, de uma pessoa que é assim, é assado, né? A pessoa descreve. Só um adendo. Eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas ligadas ao Chico, fruto da amizade que o meu pai teve, principalmente com as pessoas de Uberaba,
E é interessante porque o Chico contava, não está em livro, mas o Chico contava que num futuro, daqui a alguns séculos, nós teremos como se fosse um grande útero. E nesse grande útero, já passado essas privações que nós temos da cegueira, da surdez, das mutilações, ainda característica das provas e expiações da inferioridade do nosso mundo, num mundo mais adiantado, essas anomalias não farão mais parte do nosso quadro, outros desafios virão, mas não esses, e aí sim, os pais vão poder escolher, quando não o próprio espírito, dependendo da sua ascendência espiritual e moral, o tipo de corpo que vão querer ter. O tipo, a cor da pele, o sexo, são escolhas que nós estamos referindo aqui. Futuro, daqui a alguns séculos. Mas, no presente, casais homoafetivos, como é o caso desta nossa amiga, já narra que algumas particularidades já é possível escolher. Veja, o Chico dizia há 50, 60 anos atrás o que hoje já começou o seu princípio. André, é interessante nós anotarmos que é escolher um protótipo de um corpo. Logicamente, há um desenho de um espírito que está ali dentro de um processo reencarnatório, onde a equipe vai interligar aquele útero para que possa gerar essa criança. Por isso que gostaria até de aproveitar esse momento para nós falarmos um pouco a nossa grande preocupação com essas leis que estão sendo aprovadas com referência ao aborto. Eu vejo pessoas com o menor escrúpulo falar, por exemplo, que uma gestação com 22 semanas não tem ali um ser vivo. Isso, na verdade, é uma idiotia. Eu vi, por exemplo, o presidente do Senado recentemente dando uma entrevista que eu tive vontade de chorar, porque pessoas falando coisas que não sabem, que não conhecem, entrando no campo do achismo. E ele dizia, não, nós temos que aprovar essa lei, porque um feto com 22 semanas, não existe ali o ser vivo ainda. Ora, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, vem mostrar para nós que o espírito é ligado àquele momento em que há aquela união entre aquela pequena semente que está no útero daquela mãe, já é ligado o cordão umbilical ao espírito. Então é na concepção que o espírito é ligado. Então essa história de 22 semanas, e ele ainda usa uma frase que mais me deixou entristecido, que ele diz assim, há muitas pessoas que não conhecem o assunto e diz que é um homicídio. Não, ele tem que saber, e todos têm que saber, que é um homicídio, sim. Perante os conhecimentos que nós adquirimos na doutrina espírita, é um homicídio, porque não é 22 semanas, é no momento da concepção, está lá em O Livro dos Espíritos, de maneira clara, objetiva, não precisamos ser um cientista, não precisamos ser um médico, não precisamos ser um biólogo para definir a simplicidade pela qual Allan Kardec projeta as perguntas e os espíritos respondem para todos nós. Próximo item, filtros de transformismo. O princípio inteligente é experimentado de modos múltiplos no laboratório da natureza, constituindo-se-lhe pouco a pouco a organização físico-espiritual e transformando-se-lhe entre a terra e o céu a destinação finalista. Com o amparo dos trabalhadores divinos, fixa em si mesmo os selos vivos da reprodutividade, que se definem e aperfeiçoam no regaço dos milênios, deixando na retaguarda como filtros de transformismo
não somente os reinos mineral e vegetal, institutos de recepção e expansão na onda criadora da vida, em seu fluxo incessante, como também certas classes de organismos, outros, que passariam a coexistir com os elementos em ascensão, qual acontece ainda hoje, quando observamos, ao lado da inteligência humana, relativamente aprimorada, plantas e vermes já existiam no pré-cambriano inferior. Os tecidos germinais sofrem, por milhares de anos, provas continuadas para que se lhes possa aferir o valor e se lhes apure o adestramento. Formas monstruosas aparecem e desaparecem, desde os anelídeos aos animais de grande porte, por séculos e séculos, até que as espécies conseguissem acomodação nos próprios tipos. Entre as que chegam à luz e as que se fundem nas sombras, traçam-se parentescos profundos. Os cromossomas permanecem imorredouros através dos centros genésicos de todos os seres, encarnados e desencarnados, plasmando alicerces preciosos aos estudos filogenéticos do futuro. Interessante, André, eu me lembrei aqui e gostaria que você me ajudasse a contar aquela história do Clóvis Tavares. Clóvis Tavares, ele morava em Campo dos Goitacás, no Rio de Janeiro, era amigo pessoal de Chico Xavier, e o professor sempre visitava o Chico, e o Chico, quando ia no Rio, também visitava a sua casa. Quando a esposa de Clóvis Tavares engravida. E num determinado momento, o Chico diz que eles tinham que se preparar, porque a criança que ia nascer ali ia ter muitos problemas físicos, ia ser um tetraplégico. E, logicamente, a família tomou aquele baque, não é? E perguntaram ao Chico, Chico, mas por quê? Quem é esse espírito? E o Chico então diz que eles estavam recebendo na casa deles o espírito de Santos Dumont. E dizia que Santos Dumont, ele, na verdade, cometeu suicídio porque ele se desesperou quando ele viu que o que ele havia criado, que era para ser um transporte de doentes, transporte de pessoas, de um país para um outro, de uma cidade para outra, acabou virando os elementos que levavam bombas para matar pessoas. E ele, não suportando aquilo, ele cometeu suicídio. Mas era um espírito bom, estudioso, altamente inteligente. E conta a história que a mulher foi, então, tendo a gravidez, e quando o menino nasceu perfeito. E conta que a esposa de Clóvis Tavares comentou com ele, olha, Clóvis, eu acho que o Chico se enganou, Emmanuel se enganou. Passaram-se alguns meses, não é? E a criança estava num triciclo, andando, é uma criança que estava começando a andar, e ele cai numa escada pequena de 2 degraus. E foi o que bastou para que essa criança se tornasse tetraplégica. O casal foi até o Chico e comentou com ele, Chico, o menino realmente ficou tetraplégico, mas por que ele não nasceu assim? Então, o Chico explicou que era até para que a família pudesse ter um contato com ele, pudesse ter ele como uma criança normal, até que num determinado momento ele pudesse resgatar o seu erro que ele cometeu no passado. Então nós vemos aqui que coisa interessante, não é? Isso também, como nós já vimos aquela questão do banco de genes, onde a pessoa escolhe como é que vai ser aquela criança, aquela coisa toda, até o nascimento, André, está tudo bem. Pode se acompanhar através de toda essa tecnologia que nós temos no campo científico,
Só que tem um problema, André. Dependendo daquilo que o espírito terá que passar, num determinado momento, aquilo irá se apresentar em estado espiritual. Olha que coisa interessante, não é, André? Não se tem como, em laboratório, entender se vai ser um espírito que vai ser vicioso ou não, um espírito que vai ser bom ou não. Isso ainda não é possível. Então nós vemos, André, que falar de reencarnação, mesmo a ciência avançada do jeito que está, nós ainda estamos falando de algo que as probabilidades científicas, pelos cromossomos que você acabou de definir, para nós é que vai ocorrer toda essa questão. O penúltimo item, descendência e seleção. É justo lembrar, no entanto, que os trabalhos gradativos da descendência e da seleção, que encontrariam em Lamarck e Darwin, expositores dos mais valiosos, operavam-se em dois planos. As crisálidas de consciência dos reinos inferiores, mergulhadas em campo vibratório diferente pelo fenômeno da morte, justapunham-se às células renascentes que continuavam a servi-las, colhendo elementos de transmutação para a volta à esfera física, pela reencarnação compulsória, sob a orientação das inteligências sublimes, que nos sustentam a romagem, circunstância que nos compele a considerar que o transformismo das espécies, como também a constituição de espécies novas, ajustando-se a funções fisiológicas, expansão e herança, baseiam-se no mecanismo e na química do núcleo e do citoplasma, em que as energias fisiopsicossomáticas se reúnem. Então nós vamos ver um pouquinho esses dois membros que ele diz aqui, né? Que foi Lamarck e também Darwin. Quem foi esses espíritos, né? Jean-Baptiste Monnet, dito Lamarck. Ele nasceu em 1744, desencarnou em 1829, naturalista francês, estudou e criou as teorias acerca da evolução dos seres vivos. Também temos Charles Darwin, de 1809 o seu nascimento, o seu desencarne em 1882, naturalista britânico, também estudou a evolução dos seres, escreveu o famoso livro A Origem das Espécies. Então nós vemos aqui que os dois contribuíram muito. Vamos relembrar que até hoje a obra de Charles Darwin é muito questionada, porque tanto ele quanto Lamarck já falava da evolução das espécies. Vamos relembrar que Darwin tem no seu livro aquela famosa teoria de que o homem nasce no mineral, agita-se no vegetal, anima-se no animal e vive no hominal. Vamos também buscar numa obra espírita um francês que foi contemporâneo do professor Allan Kardec, que é Leon Denis. Leon Denis também, em uma das suas obras, ele traz a ideia de que nós somos exatamente seres evolucionistas, aonde, através da evolução das espécies, nós vamos chegar à questão do homem. Mas há algo que muito me encanta, é o que está em Emmanuel, no livro O Consolador. Ele diz que efetivamente o homem nasce no mineral, vive no vegetal, anima-se no animal e vive no hominal, e depois ele completa dizendo que sublima no angelical. Então nós vemos, André, que é um processo natural da evolução das espécies. Aqui ele fala um pouquinho que em
1958, nós não tínhamos tantas variedades, vamos falar no reino vegetal, como nós temos hoje, ou no reino animal, com referência à questão da transmutação, ou seja, a questão da unificação de espécies. Por exemplo, nós nunca tivemos tantas flores, onde teve a sua transmutação, como estamos vendo hoje. Por exemplo, hoje é capaz de nós ir procurar uma rosa cor preta, uma rosa cor azul, rosa que nós não tínhamos naquele circuito das rosas naturais que nós conhecíamos quando criança. Então veja, André, que realmente a transmutação foi ocorrendo. Quando nós tínhamos também, dentro do hominal, a raça branca, a raça negra, a raça amarela e a raça vermelha. Quando a raça branca começou a ter relacionamento com a raça negra, saiu uma nova raça, que é o mulato. Então nós percebemos, André, que dentro da natureza tudo é possível, desde que o homem vai usando as tecnologias para que nós possamos gradativamente, percebendo, e aqui nós vamos entrar naquela ideia de sermos também co-criadores. Se nós somos filhos de Deus, somos irmãos de Jesus. Jesus foi o criador, o co-criador do planeta. Se nós somos filhos de Deus, também cabe a cada um de nós sermos os co-criadores da natureza. Olha que coisa bonita, né? Vamos agora para o nosso último item, genealogia do espírito. Os naturalistas situados no chão do mundo, desde os sacerdotes egípcios, que estudavam a origem da vida planetária em conchas fósseis, até os mais eminentes biólogos modernos, atreitos à unilateralidade de observação, compreensivelmente não conseguirão suprir as lacunas existentes no quadro da evolução. Não obstante, Cuvier, com a anatomia comparada, tenha traçado forma básica a sistemática da paleontologia. Em verdade, porém, para não cairmos nas recapitulações incessantes a respeito de apreciações e conclusões que a ciência do mundo tem repetido à sociedade, acrescentaremos simplesmente que as leis da reprodução animal, orientadas pelos instrutores divinos, desde o casulo ferruginoso do Liptotrix, pela retração e expansão da energia nas ocorrências do nascimento e da morte da forma, recapitulam ainda hoje na organização de qualquer veículo humano na fase embriogênica, a evolução filogenética de todo o reino animal, demonstrando que além da ciência que estuda a gênese das formas, há também uma genealogia do espírito. Com a supervisão celeste, o princípio inteligente gastou desde os vírus e as bactérias das primeiras horas do protoplasma na Terra mais ou menos 15 milhões de séculos, a fim de que pudesse, como ser pensante, embora em fase embrionária da razão, lançar as suas primeiras emissões de pensamento contínuo para os espaços cósmicos. Mensagem recebida pelo Chico em Pedro Leopoldo, 2 de fevereiro de 1958. Então aqui nós vemos essa questão de que quem foi Georges Cuvier. Nasceu em 1769 e desencarnou em 1832. Ele também foi um naturalista francês, formulou as leis da anatomia comparada e lançou os fundamentos da paleontologia animal. Então nós vamos ver aqui que nesse capítulo que nós estudamos, nós vamos ver que 2 dos grandes estudiosos foram da França e um da Inglaterra. Então vamos ver o sentido dessa palavra da paleontologia para a gente entender um pouquinho mais desse capítulo, que é o último item desse capítulo que estamos estudando hoje. Paleontologia, do grego palaios,
antigo, mais ontos, ser, mais logos, estudo. É a especialidade da biologia que estuda a vida do passado da Terra e o seu desenvolvimento ao longo do tempo geológico, bem como os processos de integração da informação biológica no registro geológico, isto é, a formação dos fósseis. Ou seja, eles estão estudando a questão da Gênese, não é? Só que há um determinado momento que ele diz aqui que o homem está muito longe de tentar entender como é que é a transmutação do reino vegetal para o reino animal. Como é que funciona isso? Como é que funciona a transmutação do reino animal para o reino hominal? Então nós percebemos que nós ainda estamos gatinhando nessa área científica. Os biólogos, eles estão bem avançados, é verdade, mas ainda muito aquém. E há uma palavra aqui que eu gosto muito, que André Luiz usa, não é? Que é os engenheiros siderais, os engenheiros do espaço que trabalham com Jesus. Então nós vemos, André, a complexidade e a beleza da criação divina. Por isso que quando nós tivermos uma ideia sobre o sentido verdadeiro da vida, jamais vamos cogitar a hipótese, por exemplo, de um aborto. Nós agradecemos a todos que estudaram conosco e pedimos a sua ajuda para o canal. O gostei, o comentário no vídeo, o compartilhamento, se torne membro do canal, se inscreva no canal. A sua participação ela é muito importante. Queridos amigos, nós vamos encerrando aqui mais um programa que é o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Evolução em Dois Mundos. Agradecemos a você. Desculpe se porventura alguma palavra que nós lemos não está de acordo com o sentido verdadeiro da palavra, porque nós também não temos esse conhecimento científico, mas a nossa ideia, voltamos a dizer, que é extrair o que há dentro daquilo que nós estudamos na doutrina espírita, deixando a ciência que possa estudar cada vez mais para descobrir dentro desse processo da evolução humana. Nós agradecemos a todos, não esqueça de dar um joinha, muita paz e até o próximo programa. Até o próximo programa.